vou tentar ser bem objetivo. Eu queria bater esse recorde de pregar em 15 minutos, igual a pastora Rosângela. Nunca consegui, Jesus. Mas eu vou bater esse recorde. Amém? Eu vejo, tem pastor aí que consegue pregar em 15 minutos. Eu bato palma para isso. Diga glória a Deus. Eu não consigo, igreja. Eu tenho que dar uma volta na Bíblia, para você poder entender. Eu gosto de explicar. Amém? Não que os outros não expliquem. Eu queria ter essa técnica. Amém? Mas cada um, né? Encontraram aí? 2 Samuel, capítulo 5. Eu só vou autorizar você a olhar o celular se você for ler a Bíblia no celular. Se você não for ler a Bíblia, joga o celular no canto aí. Amém? Amém? Eu digo isso porque eu já vi pessoas que a bispa pregando, eu passo andando ali, a pessoa respondendo no WhatsApp. Não é momento. É momento de ler a Bíblia, prestar atenção na onde? Na palavra. O pastor, a pastora, o apóstolo, a bispa, pregue você ali respondendo no WhatsApp, vendo no Facebook, Instagram. Tem que respeitar, pessoal. Ah, apóstolo, é uma emergência, só se for uma big de uma emergência. Aí você vai lá fora e fala com a pessoa, aqui dentro é falta de respeito. Quem está entendendo? Amém? Então, por favor, pessoal, a gente autoriza o celular, porque hoje a tecnologia está tão avançada, que a gente deixa o celular por causa da Bíblia. Quem tem Bíblia no celular? Deixa eu ver. Está vendo aí? Diga glória a Deus. Eu, particularmente, eu já gosto do meu livro. Diga glória a Deus. Amém? Eu já não gosto muito de ler em aparelho celular, ou tablet, ou iPad. Amém? Cada um. Mas vamos lá. A palavra de Deus diz assim, no capítulo 5 de 2 Samuel. Algumas Bíblias têm o nome do texto, diz assim: Davi é ungido a rei de toda a Israel. Diga glória a Deus. Ou de todo Israel. Amém? Vamos lá, a história de Davi. A gente sabe que não é só isso, diga glória a Deus. Mas vamos lá no final da história. Amém? Ou seja, no dia da exaltação. Que às vezes o ser humano só olha a parte da exaltação, né? Porque isso convém. Mas vamos lá, a história diz assim: então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: fomos do mesmo povo, ou somos do mesmo povo, de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazia entradas e saída de militares com Israel. Também o Senhor disse: tu apacentarás o meu povo, povo de Israel, e será chefe sobre eles, sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram a ter com um rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom. Perante quem? Perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Davi, ou seja, ele era da idade de quantos anos? Quantos anos Davi tinha? Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou quantos anos? 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre Israel e sobre Judá. No total de 40 anos de reinado. Diga glória a Deus. Amém. Agora levanta a cabeça. Olha para o poste, olha para o apóstolo, esquece um pouquinho a Bíblia agora. Já terminamos a leitura. Diga glória a Deus. Agora preste atenção para você entender isso aqui. Quem conhece a história de Davi?
Quem conhece a história de Davi? Vou perguntar de novo. Quem conhece a história de Davi? Glória a Deus. Mas qual é a parte que você mais lembra de Davi? Fala aí. Quem sabe? Qual é a parte que você mais lembra? Fala aí, igreja. Tem um ser humano que pode falar? Qual é a parte que você mais lembra? Quando ele matou? Essa daí é a mais fácil. Diga glória a Deus. E tem outros episódios, né, que Davi teve, aquelas partes da vitória. Quem é que se esquece disso? Não tem como esquecer, tem como? Tem como? Não tem como esquecer, não. Aqui agora no final a Bíblia diz que Davi, ele foi rei sobre Hebrom primeiramente. Foi ungido rei sobre Hebrom, não era rei de Israel ainda. Diga glória a Deus. E depois de 7 anos, ele também foi rei sobre toda Israel. Mas vamos lá, mas a história a gente sabe que não começa aí. Diga glória a Deus. Davi tinha quantos anos quando foi ungido a rei pelo profeta Samuel? Quantos anos ele tinha? Você confundiu as bolas já, né? Quantos anos ele tinha quando foi ungido a rei pelo profeta Samuel? Quantos anos ele tinha? Alguém sabe me dizer? Alguns falam que é 15, outros falam que é 16 anos de idade. Segundo os estudos da Bíblia, fala que é 16 para 17 quase. Davi, ele era ainda fala menino. Diga glória a Deus. Só que quando Samuel ungiu ele a rei, Deus faz uma promessa para o menino. Diga glória a Deus. Deus ainda não entregou para ele Israel. Deus ainda não entregou o reinado para ele ainda. Simplesmente só foi palavra. Fala palavra. Fala palavra. Palavra. Simplesmente promessa. Palavra. E Deus pega e fala para ele: olha, Samuel fala, o Senhor te escolheu, ô Davi, para ser rei sobre Israel. E vai lá e derrama o azeite, e diga glória a Deus. Que maravilha, é isso aí que muita gente não entende. Muita gente pensa que no momento do azeite, ou no momento da promessa, ela fala: nossa, amanhã chega a vitória. Chega ou não chega? Se chegou para você, você é o único felizardo da história. Você é o único da história que chegou no outro dia a vitória. Davi recebe a promessa, Davi fica até contente. Diga glória a Deus. Quem é que não quer ser rei? Amém? Davi falou: poxa, eu vou ser rei. Ai, meu Deus do céu, eu vou ser rei sobre Israel. Só que na cabeça de qualquer menino, na cabeça de qualquer pessoa que seja, qualquer pessoa, ela pensa assim: poxa, eu fui ungido a rei, agora é só o quê? É só o quê? Fala, agora é só vitória. As pessoas pensam assim, né? Na promessa que Deus faz. Você tem promessa? Quem tem promessa? Eu tenho. E eu não me esqueço nem da vírgula que Deus disse para mim. E tem anos que eu estou esperando, viu? Tem anos. Algumas coisas aconteceu. Diga glória a Deus. Mas eu não esqueço não, porque quem recebeu a promessa foi eu. E eu não posso esquecer nem da vírgula, nem do tiozinho, e nem do pingo no i. Eu não posso esquecer. Mas vamos lá, Davi, ele simplesmente recebe fala promessa. Quem tem promessa? Glória a Deus. Aleluia. Quem fica feliz pela promessa? Quem fica feliz? Só que a história está simplesmente começando. A Bíblia vai dizer que Davi começa a historinha dele. Ele já foi direto para o reinado? Ele já tomou logo o reinado de Saul? Foi não? Não. Primeiro, Davi começou agora a passar, sabe pelo quê? Fala processo. Fala processo. Esse bendito processo que ninguém quer passar. Quem quer passar processo? Eu não quero não. Você quer? Quem quer? Quem quer? Ninguém quer passar processo. Ninguém quer passar processo. Mas para se ter vitória, para ter honra, para ser exaltado, é necessário o processo.
Ah, apóstolo, eu não quero passar, mas você vai passar. O processo começa. Ninguém quer passar porque o processo é árduo. É ou não é? Quem está passando um processo aí, tem alguém? Quem está passando um processo aí, deixa eu ver. É doído, né? Às vezes você não entende nada, né? Aí você fala, Deus, que é isso, Deus? Eu te busco, o Senhor me fez promessa, o Senhor disse, o Senhor lembra, quem já cobrou, Deus? Quem já cobrou? Se você não cobrou, você é bobo. Eu cobro todo dia. Quem está entendendo? Quem já cobrou? Eu cobro, porque a Bíblia diz que a gente tem que pedir. Ah, mas Deus sabe de tudo, apóstolo. Não precisa ficar lembrando ele. Ele não, ele falou, pedi e dá-se-vos-á. Buscais e acharei. E ele fala, todo aquele que bate, ele vai abrir. Diga glória a Deus. E todo que pede, recebe. Então eu quero receber, diga glória a Deus. Olha pessoal, Davi pediu para Deus fazer promessa para ele. Pediu ou não? Estava lá no meio do mato, quietinho, cuidando da ovelha. Estava ou não estava? Estava ou não estava? Estava ou não? Estava. Ele pediu alguma coisa para Deus? Não, estava simplesmente sendo fiel no meio do mato. Mas Deus chama ele e faz promessa. E Davizinho na cabeça dele é a mesma coisa que tem na minha cabeça. Eu não mandei Deus fazer promessa para mim. Eu não pedi, você pediu? Você pediu? Eu não pedi. Mas ele fez promessa para mim. Como também ele fez promessa para você. Davi não pediu para ser rei de Israel. Mas Davi recebe a promessa. E aí começa a historinha de Davi. Davi vai. A primeira jornada do cara é enfrentar o gigante. Quem quer enfrentar o gigante Golias? Tem alguém aí? Ninguém quer, mas é necessário enfrentar o miserável. Ninguém quer enfrentar o gigante Golias, ainda mais com a fama de que o cara destroçou um monte de exército. A fama do cara era que matava todo mundo. A fama do cara que todos os reinos que ele ia enfrentar matava todo mundo. E o cara tinha uma bela de uma fama. Você é doido, se eu ouvir uma fama dessa eu corro. Ninguém quer enfrentar o gigante Golias, mas Davizinho foi lá, começou o processo do cara. E esse cara pega, ainda menino, vai enfrentar o gigante quando ninguém queria enfrentar. 40 mil homens, 40 mil soldados de Saul, ninguém queria enfrentar o gigante Golias. Saul teve que oferecer a mão da filha em casamento, e a família ficar isenta de imposto, mas ninguém queria enfrentar o cara, ninguém quer morrer, diga glória a Deus. E Davizinho começa o processo do cara. Um menino inexperiente, mas tinha uma coisa que muito adulto às vezes não tem. Fala coragem. Coragem. Porque num processo tem que ter coragem. Não adianta você colocar, vamos dizer a linguagem do mundo. Não adianta você colocar o rabinho entre as pernas e sair. Não. Ou você tem coragem, ou você vai apanhar. Por isso que Deus só entrega a vitória para quem é corajoso. E Davi começa o processo dele ali. Vai lá enfrentar o gigante. Chega para Saul, eu vou enfrentar, vou arrancar a cabeça do cara. Saul falou, você é doida, velho. Você é menina ainda, você nunca levantou a espada. Porque a experiência, pessoal, conta muito, conta ou não conta? Só que tem momento que não dá para contar com experiência. Ou a gente mete a cara, ou a gente vai ficar ali. Tem momento que não dá. Ainda mais quando não se tem experiência. Já que não tem, eu quero adquirir a minha. Diga glória a Deus. Foi o que Davi fez. Davi falou, vou lá arrancar a cabeça do cara. Saul falou, não, você ainda é moço. O cara é guerreiro da sua mocidade. A fama do cara é que mata todo mundo. E aí, você vai mesmo? Ele falou, eu vou, porque o Senhor lá no meio do mato, Ele me deu vitória sobre o leão e sobre o urso. Pegou um dos cordeiros do rebanho. Eu me atraquei com o leão, com o urso. Me agarrei na barba. Eu destrocei o leão e o urso. Eu acabei com ele. E o Senhor me deu vitória. Por aí você já vê o estilo do menino. Era corajoso, não tinha experiência. A única história dele era enfrentar o leão. Mas para quem enfrentou o leão e Deus deu vitória, diga glória a Deus. Ele falou para o rei Saul, esse daí vai ser mais um que o Senhor vai entregar nas nossas mãos. Amém?
E você já sabe a história, Davi passa no ribeiro, pega as pedras, vai enfrentar o gigante, taca na cabeça do gigante, a pedra encrava, o cara cai lá, diga glória a Deus, Davi vai lá, arranca a cabeça do cara, amém? Vitória, Davi foi o mais admirado da época, com 16 anos de idade, o menino já era admirado, diga glória a Deus. Aí você fala, agora o cara vai ser rei de Israel, não, o processo só começou. E vai Davi começa a tocar harpa lá para Saul, para acalmar o cara que já estava perturbado, cheio de demônio. E Davi começa a tocar, daqui a pouco coloca o cara para enfrentar exército. Daqui a pouco vai lá, Davi, vai na frente, porque Deus é contigo. Já sabia que Davi era o cara de Deus, diga amém. Só que Davi vai lá, começa a enfrenta um monte de exército. O cara vai na frente e volta sempre com a vitória, vai na frente e volta com a vitória, vai na frente e volta com a vitória. Daqui a pouco deixaram de admirar o rei para admirar Davi. Davi matou 10.000, Saul matou 1.000. Aí já criou o ciúme, você já sabe como é que funciona esse negócio. Até na igreja tem esse negócio, você acredita nisso? Até no meio da obra tem esse negócio. Quando a pessoa começa a se destacar e ser admirada pelo líder, ou por alguém que seja, alguém já começa, olha esse miserável, olha, esse besta, olha ele, aí começa o ciúme. E não vem com essa conversa de ciúme santo para mim não, que isso não cola comigo não. Esse negócio de ciúme santo, não vem não. Nós somos um corpo, nós estamos um para ajudar o outro. Se está destacando é porque você não está fazendo nada. Então faça. Não fica com ciúme não e tenta ficar puxando tapete dos outros não. Porque o que é seu, o que é dela. E Deus, o que Ele tem para você, Ele não tem para os outros, é só para você e acabou. Aí começou a ficar ciumado lá o Saul. Já começou a olhar Davi com outros olhos. Esse desgraçado vai tomar meu lugar. O que Saul começou a fazer? Começou a criar ira. Começou já a ameaçar Davi de quê? De morte. Não, mata esse cara. Começou a fazer emboscada para o menino. O menino começou a fugir. E tenta matar várias vezes o menino. E tenta matar o menino. O menino é perseguido. Só que Davi tinha um aliado chamado Jonathan, filho de Saul. Diga glória a Deus. E Jonathan amava e tinha uma parceria, uma aliança com Davi. E tudo que o pai cogitava fazer, falava, Davi, meu pai quer te matar, cara, corre, fuja. E ali começa o processo, se você ler o livro de 1 Reis, aliás, de 1 Samuel e 2 Samuel, você vai ver a história de Davi todinha. Você vai ver que não é simplesmente só a vitória contra o gigante Golias. Você vai ver que não é simplesmente só quando ele recebeu ali a unção de rei com 30 anos de idade. Davi, ele recebe uma promessa e ali ele começa a passar fala processo, e o cara começa a passar pelo processo. Pensa num processo ruim, pensa num processo miserável. O cara teve que se esconder na caverna de Adulão para não morrer. E o cara, quando se esconde numa caverna, porque a coisa está feia, na cabeça do humano, ele pensa assim, agora já era, vou morrer, ninguém está comigo mesmo, nem a família, nem ninguém, só está eu aqui agora nessa caverna, escondido, diga glória a Deus. Mas Deus nunca deixa sozinho no processo. Deus envia sempre alguém. Sempre alguém, não é anjo não, para com esse negócio de anjo. Deus não vai enviar anjo, não, só o anjo é humano. Aprenda isso. Deus não vai aparecer com um anjinho loirinho, com o cabelo cacheado, com a golinha na cabeça. Eu sou o anjo que vim te ajudar. Nunca isso vai acontecer. Já aconteceu com você isso? Se eu ver isso, eu corro, pessoal, porque para mim é fantasma. Amém? Então Deus sempre manda alguém, pessoal, mas não espera alguém, porque às vezes as pessoas ficam focadas nesse alguém, que pode ser uma pessoa que na verdade Deus não vai ser aquela, vai ser aquela que às vezes você nem conhece. Pode até ser quem você conhece, mas Deus às vezes envia pessoas que você nem conhece para te ajudar.
que você vai pensar assim, poxa, muita gente me conhece, nunca me ajudou. Essa mulher, esse homem aí, eu nem sei de onde veio. Eu sei, foi Deus que enviou. Do inferno não veio, porque do inferno o diabo não é besta de mandar para ajudar contra ele mesmo. Amém? Veio do céu, mas do céu não quer dizer que é anjo humano que Deus manda. Pessoas boas, pessoas abençoadoras, pessoas que ajudam. Então no processo, Deus não vai te deixar sozinho não. Você se escondeu na caverna, quem se escondeu? Quem se escondeu já na caverna, seja sincero. Quem achou que já era? Quem já achou que já era? Já era não, diga glória a Deus. Aí Deus começa a mandar homens. Mandar o quê? Homens. E sabe qual que era a qualidade dos homens? Sabe qual eram os homens que vêm até Davi? Sabe qual era? Era homens bons, bem preparados, era homens já prósperos, homens que estavam com a vida arrebentando. Quem leu Bíblia? Quem já leu essa parte? Você leu? Era homens como? Cadê os Bíblia? Você não lê Bíblia, né? Você não lê Bíblia, a Bíblia não sai da minha cabeça, por isso que a bispa fala, não prega teologia para o povo, eu não prego teologia, diga glória a Deus, para ser sincero, eu nunca fiz, pessoal, amém, mas eu sou pastor desde os meus 13 anos, eu tenho 42 anos, eu tenho quase 30 anos de pastor, pessoal, eu vivo a Bíblia todo dia. E Deus pega e manda homens para Davi de que jeito? Quem lembra? Cadê? Tem uns homens aí que é bom, tem umas mulheres que é boa, mas não fala, tem vergonha. Como é que eram os homens? Diz. Qual é o nome dos... Deus ainda fala lá na Bíblia, está escrito lá, o Samuel, ele fala lá, era homem que se encontrava em aperto, amargurado de espírito, miseráveis. Olha quem que Deus vai mandar. Não dá para entender Deus não, pai. Por isso que eu prego e às vezes as pessoas não entendem, acham que a gente está falando por mal, mas não. Deus é um ser complicado. Deus é um ser complicado. Vai mandar cara lascado para ajudar o outro lascado. Eita Deus doido. Não dá para entender? Mas não é para entender, igreja, é só para aceitar. E Deus manda os caras em aperto. Daqui a pouco Davi achou que estava sem ninguém. Deus manda quem? A família dele, pai, mãe e irmãos. Vai lá também dar uma força, porque a família dá um apoio muito bom. Dá ou não dá? Dá ou não dá? Ajuda muito, não ajuda quando apoia? Ajuda ou não ajuda? Ajuda, mas infelizmente às vezes nós não temos ajuda de família. Amém? Mas não se importa com isso não, porque a Bíblia diz que existe amigo mais estimado do que irmão. A Bíblia diz que quando encontra um amigo, encontra um tesouro. Diga glória a Deus. Então tem amigo, existe amigo ainda. No meio dessa geração perversa ainda tem amigo. Tem ou não tem, igreja? Tem ou não tem? Pô, está difícil, mas tem e vai aparecer. Diga glória a Deus. E Deus manda pessoas para ajudar no processo. Porque às vezes, pessoal, sozinho. Eu nunca vi ninguém conseguir sozinho. Você já viu? Você quer ver? Por que você está aqui? Eu estou falando com os meus membros. Por que você está aqui? Por quê? Fala aí, igreja. Os meus membros não falam. Por que você veio aqui? Porque você precisa da ajuda do apóstolo e da bispa. Você viu que sozinho você não vai? Você precisou de um amigo e de uma pessoa de Deus, que Deus enviou no seu caminho, apesar que muita gente acha que é obra do acaso. Eu assisti a bispa lá no Instagram, nas redes sociais, ou em alguma coisa, e eu vim aqui, é obra do acaso nada. Deus trabalha com propósito, no propósito, com propósito. Você veio aqui primeiro que você precisa de ajuda. Sozinho você não vai conseguir. E eu nunca vi ninguém conseguir sozinho. Você já viu alguém conseguir sozinho? Eu nunca vi. Sempre precisa de alguém que Deus envia. Por isso que você veio aqui, Deus enviou nós. Apareceu para você de alguma forma, nas redes sociais, não sei na onde, na rádio, em algum lugar. E você falou, opa, é esse aí. É essa mulher doida. Essa bispa maluca.
E esse apóstolo aí, amém? Eu sou um pouco normal, amém, pessoal? A bispa já não posso dizer. Você sabe, né? Diga glória a Deus. Mas é bom ser assim, amém? Porque tem pessoas que entendem linguagem diferente. Diga glória a Deus. E outra, não importa. O que importa é que Deus trouxe para te ajudar. E mesmo com todos, se é que é defeito, para mim não é, diga glória a Deus. Mesmo com tudo isso, Deus ainda está usando para te ajudar. Ah, apóstolo, eu procurei um anjo, uma perfeição. Eu vou mandar matar você. Você ir logo para o céu, porque só a perfeição é só lá. Aqui não tem não, diga glória a Deus. Mas vamos lá, Deus sempre manda na onde? No processo. Esse negócio de P é complicado, né? Promessa, processo, provisão. Amém? Mas, no processo, pessoal, você nunca vai ficar sozinho. Primeiro tem quem? Depois tem quem Deus envia. Ah, eu não acredito nisso. Eu só fico em casa fazendo a minha oração, nem na igreja eu vou. Você não é crente, porque crente congrega. Crente vai para a igreja. Pare de se iludir com rede social. Pode até assistir, mas vem para a igreja congregar. Lugar de vitória é onde? Casa de Deus. Quem está entendendo? Congrega. Amém? E Davi, ele passa por esse processo. Se você ler o texto inteiro, não vou falar muita coisa aqui, mas a história dele está toda na minha cabeça. Você vai ver que ele passa um processo muito ruim, pessoal. Aí vem esses homens para ajudar, você pensa que acabou? Acabou não. O cara vai enfrentar mais inimigo ainda. Ô Jesus dos crentes, ô processo. O cara vai enfrentar mais inimigo. E aí o cara já está com 20 e poucos anos de idade. E começa a enfrentar inimigo, começa. Daqui a pouco vem um povo de Hebrom e assume Davi como rei de Hebrom. Assume Davi como rei de Hebrom. Isso após 7 anos. Quem está entendendo? Aliás, após alguns anos. 7 anos ele reinou sobre Hebrom. Aí você pensa que acabou não. Saul ainda era vivo. Saul era o quê? Fala, Saul era vivo. Amém? Aí Deus deu checkmate. Saul morre. E o povo fica sem rei. Porque quando morre Saul, não morre só Saul. Morre herdeiro, morre todo mundo. Para não ficar ninguém para reinar. O herdeiro, que era para ser o herdeiro, era Jonathan, mas morreu. Morreu primeiro que o pai ainda. Morreu todo mundo. A única pessoa que ficou naquela época foi o tal do Messi. Como é? O nome do cara lá, o paralítico, o filho de Jonathan? Mefibosete, né? Bozete, é esse nome aí. Amém? Só ficou ele paralítico. Porque na hora da correria, a ama derrubou ele. O cara ficou paralítico. E aonde foi morar? Aonde foi morar? Lodebar. Você conhece alguma favela aqui em Osasco? É paraíso. É paraíso na história desse lugar. Amém? O cara foi morar no esgoto. Lodebar significa terra de quê? De dor, de sofrimento. Então, pelo nome, você já sabe como é que era. E o cara ficou paralítico lá. O único que sobrou era uma criança. Amém? Uma criança. Que lá na frente, Deus honrou ele através de quem? Por causa da aliança que ele lembrou que ele fez com quem? Com Jonathan. Amém? E assim foi a história de Davi.
A história dele é muito grande. Davi chega agora com 30 anos de idade. Quantos anos? 30 anos de idade. Saul já tinha morrido. Com 30 anos de idade, ele assume o reinado. Ele é ungido a rei diante do povo de Israel em Hebrom. Diga glória a Deus. Amém? Davi passou por um processo, pessoal. E o processo, ninguém quer entender. Amém? E também ninguém quer passar. A gente acha que muitas das vezes Deus vai fazer promessa. E amanhã vai acontecer. E a gente se ilude com esse amanhã. E não acontece amanhã. Acontece ao contrário. O processo. Aí você fala, meu Deus, e a promessa que o Senhor fez? Ué, está de pé. Ué, a luta quer dizer que a promessa acabou? O processo quer dizer que já era? Agora já era nada, é processo e vai passar por ele, precisa passar por ele. Se você não quiser passar por ele, morra no meio do caminho, porque você morre sem, como é que fala? Cumprir as promessas sobre a tua vida. Só que no processo, Deus nunca vai te deixar sozinho. Vai doer? Vai apanhar um pouco? Vai ser difícil? Vai. Mas num processo Deus está, e num processo é necessário você passar. Fala, é necessário. Fala, é necessário eu passar pelo processo. É necessário. Por quê? Porque o processo é o que vai te preparar para aquela grande promessa. Porque se não tiver processo, Deus não vai dar nada para menino. Deus não vai dar nada para menina. Deus vai dar para pessoas que já estão ali experiente, passou por um processo, pessoas que têm uma bagagem nas costas, pessoas que, poxa, Deus fala, nossa, esse daí apanhou para caramba, está com o lombo largo, eita, dá vitória para ele. Então Deus, pessoal, Ele trabalha dessa forma. Você queira ou entender ou não, é assim que Deus trabalha. Deus exaltou Davi. Davi pega ainda, reina mais 33 anos sobre Israel. O cara foi um dos melhores reis da história. Depois, só melhor que ele foi o próprio filho, que foi Salomão. O cara leva o nome até hoje. A bandeira do país de Israel leva o escudo de Davi, que era 2 triângulos trançados, que formavam uma estrela. Todo mundo conhece Davi até o dia de hoje. Os judeus conhecem mais Davi do que Jesus. Por incrível que pareça, é assim mesmo. Quem está entendendo? Olha aqui para o apóstolo, já vou encerrar para você ir embora. Embora não, tem bolo, tem salgado, diga glória a Deus. Quem está entendendo? Oi? Ainda tem o general para quê? Ah, o testemunho. Amém? Olha aqui para o apóstolo. Para você entender. É necessário esse processo. Amém? Por isso que você tem que aprender a respeitar os outros. Por isso você tem que aprender a respeitar os outros. Respeitar o quê, apóstolo? Eu respeito. Respeita não. Você não respeita a história dos outros. Você olha para os outros e fica julgando. Você não sabe o quanto esse homem, ou esta mulher, passou pelo processo. Você não conhece a história desse homem, dessa mulher. Você não sabe nada do que ele passou ou ela passou. Aprenda a respeitar a história dos outros. Se você quer que os outros respeitem a sua também, aprenda antes de julgar. Senta com ela. Se ela quiser contar um pouquinho da história dela e falar, fulana, senta aqui um pouquinho. Conta um pouquinho da tua história. Você vai acabar chorando.
Porque todo mundo, pessoal, tem uma história. Então não chega aqui, não chega na vida dos outros, não chega aqui desrespeitando os outros, não chega aqui achando que a gente ainda é menino ou menina. Não pensa você que a gente começou ontem, porque esse ontem não foi ontem. Esse ontem, sabe que dia foi? Há 29 anos atrás. Esse ontem tem 10 anos. Então você precisa respeitar. E esses que têm um processo, que passou por um processo, ou está passando por um processo, esses podem mais te abençoar do que aquele que ainda nem começou a passar. Eu já vi pregador falar assim, experiência para mim não conta. Conta ou não conta? Conta ou não? Claro que conta, rapaz. Não conta o quê? Experiência é história. Ah, não, eu não, esse negócio de experiência para mim não vale nada. Vale sim. Porque experiência é bagagem. Bagagem é história. Agora eu estou falando sobre mim, e sobre a bispa, e sobre esse ministério. Começou há 10 anos atrás. Mas eu recebi uma promessa. Eu tinha 13, era mais novo que Davi, olha. Pastor mó doido, para meu pastor. Jogou eu no fogo, colocou eu como pastor auxiliar. Falei, inexperiente, não sabia nem pregar. E no primeiro dia, que fui obreiro, não era nem pastor, o pastor ainda vai me dar microfone para orar. Estava fazendo oração forte, eu só estava abençoa, Jesus abençoa, Jesus abençoa, Jesus. E o pastor, queima o diabo, Rogério. Falei, no primeiro dia de obreiro, 11 anos de idade, falei, esse pastor é mais doido que eu. E ali, com 13 anos, me joga de pastor auxiliar. Sem saber de nada. Davi sabia de alguma coisa? Davi conhecia exército? Davi sabia o que era guerra? Eu não sabia nem o que era obra de Deus direito. E o pastor joga eu no fogo. Com 13 anos de idade. Agora você não quer que eu conte a minha história para você, não quer? Então nós vamos até amanhã com esse culto. Você quer que eu conte a minha história? Mas vou dar uma pincelada, porque eu acho que as pessoas acham que a gente, olha, sei lá, esse daí veio do além, não passou por nada, esse daí, rapaz, esse é anjo mesmo. Sou não. Ser humano igual você. Claro, posso estar com uma bagagem hoje, tenho mais experiência que você. Mas vamos lá para você entender. Vamos falar sobre eu e a bispa. Esse ministério começou há 10 anos atrás. Mas a minha história eu começo com 13. A bispa começa com 17, quando casa comigo. Diga glória a Deus. Mas ela já fazia a obra de obreira. E ali a história começa. E quando a gente é solteiro, a gente tem algumas coisas na cabeça, né? Que é muito louco. A gente acha que as lutas vão acabar quando casa. Vai aumentar porque agora tem mais um para ajudar. Isso eu digo quando os dois estão na mesma fé. E quando não está, aí o negócio dobra. Aí eu e a bispa se casa, menina ainda, 17 anos. Já começa no namoro. A bagunça já começa no namoro. O processo é tão doido, o meu processo da bispa, que já começa no namoro. O pastor da igreja não queria liberar o namoro. E falou e me humilhou ainda. Falou, você é feio, cara, você é louco. A Meire é a mais bonita da igreja. A obreira mais bonita da igreja. Você vai namorar com ela, você está doido, eu não vou deixar não. Eu era o mais feio.
Era o que eles falavam, né? Graças a Deus, rapaz, eu casei, fiquei bonitinho. Amém? Pelo menos casei. Mas tinha um monte de bonitão lá na igreja, rapaz. Precisa ver os obreiros, né? Tinha até de olho verde, aquela coisa mais linda, alemãozinho, rapaz. Tinha uns obreiros lá, ó, os caras, meu, bad pitch, rapaz, perdia para os caras. Mas o mais feio chegou lá, diga glória a Deus. Mas o mais feio tinha vida com Deus. E os caras falavam, você é louco, você não vai conseguir namorar essa mulher, não quer nem pastor. Não quer nem fulano, falou o nome dos pastores, Beltrano, o pastor se mata, dá presente, dá ursinho, dá isso, e ela não quer nada com ninguém. Eu falei, são otário. Amém? E eu falei, não, eu quero ela. E Deus vai me honrar. Os caras davam risada. Aí nós fomos dormir na igreja, os homens. Aí cada um falou de quem estava gostando. Eu falei, eu gosto dessa. Os caras falaram, você é louco. E cada um pegou o crachá das obreiras e foi morar. Só que eu peguei sério, né? Os caras foi no embalo só. E orei. E orei muito. Hoje, Jesus dos crentes. Mas orei. Falei, é essa que eu quero, Deus. É essa e acabou. Passou o tempo. E Deus me deu. Diga glória a Deus. Deus me deu. Ela não gostava de mim. Ela tinha nojo de mim. Tadinho de mim. Tadinho de mim. Por isso que eu falo, você que é feio, tiver uma oportunidade, casa logo, cara. Eu acho que a segunda não vem, não. A segunda não vem, pessoal. Não arrisca, não. Aí eu falei, ô Jesus, tenha misericórdia de mim. E eu comecei a conversar com ela. Falava para minha irmã que tinha nojo, não gostava. Falava para as obreiras. Falei, tá bom, vai se transformar em amor. Diga, glória a Deus. Aí se passa o tempo, oro. Começo a levar ela em casa. Menino esperto. Começo a levar ela em casa. Só que ela deve me ajudar. Ela me entregou para a líder das obreiras. Hoje, me entregou para o pastor. O pastor fumegou eu, rapaz. O pastor me desanimou até da vida. Eu falei, essa boca aberta. Foi falar. Aí eu tomei bronca. Eu falei, Deus, é o seguinte, eu não vou atrás dela, não. Mas se o Senhor é na minha vida, eu vou orar e vou jejuar. Ela vai vir atrás de mim. Cada um tem a sua vida com Deus, pessoal. Oxê. Meti o joelho no chão. Daqui a pouco ela fala para minha irmã. Estou gostando do teu irmão. Oportunidade, Jesus. Eu falei, vamos lá, Senhor. Aí minha irmã pega e buzina no meu ouvido. Falei, agora é minha vez. Diga glória a Deus. Aí cheguei nela, conversei com ela. Vamos namorar? Vamos para o pastor. O pastor me humilhou. Falou que eu era o feio. Isso aí não precisa ninguém me falar. Amém? Falou que não poderia. Mandou ela lavar os olhos com a água do Rio Jordão. Não estou mentindo não é brincadeira não, é verdade. O negão falou isso. Eu me lembro do pastor até hoje, não esqueço dele nome. O nome dele era Celso Carioca. Olha, só Deus para ter misericórdia. Ele falou, não vai liberar não. Não vou, me humilhou. Fez reunião de obreiro para humilhar mais ainda falou assim, você vai namorar não. Não libero. Eu falei, Deus, eu vou orar 7 dias e jejuar. Ele vai me chamar e vai liberar. No outro domingo, reunião de obreiro. Ele chama eu. E fala, Rogério, está liberado o namoro. Pessoal. A gente tem que entender que a gente tem vida com Deus, pessoal. Parece uma brincadeira, mas não é não. E mó luta. Vamos casar. Pensa que acabou? O pastor, esse mesmo negão safado, o altar bonitinho, rapaz. Tinha 3 casamentos. Passou o primeiro, o segundo, o terceiro era o meu.
No terceiro casamento, o cara a igreja ia entrar em reforma, o altar, mas só depois dos casamentos. No meu, o que ele fez? Na sexta-feira ele quebrou tudo o altar. Ele destruiu todo o altar e meteu um saco preto. O meu irmão que fez meu casamento, que era pastor na época, falou um monte para ele: se você é doido fazer isso com o menino, destruiu o altar para o menino não casar. Disse que meu irmão discutiu com ele lá. Os dois eram o mesmo patamar, pastor com pastor se entende. Amém? E ele destruiu tudo. Mas mesmo assim casei. Diga, glória a Deus. Eu quero saber se o altar está destruído, quero saber de saco preto, mas eu quero é casar. A filmagem do casamento nem tocou nela, de vergonha. Porque ficou uma nhaca. Mas fez nem questão de pegar a fita com o cara. Falei: esquece aí, irmão. Depois eu caso de novo. Amém? Faz aí uma segunda cerimônia que fala. Já era, diga glória a Deus. Vamos fazer logo na borda de prata, 25 anos de casado, janeiro do ano que vem. Amém? O que não queriam tem 25 anos. O que falaram que não ia dar certo tem 25 anos. O que falaram: esse daí, rapaz, vai te fazer sofrer. Ou essa daí vai te fazer sofrer. Ih, caíram do cavalo. E assim começa a história de nós dois. Eu saí da obra para casar. Amém? Fiquei de obreiro, me sujeitei, porque o pastor não queria deixar a gente casar. O líder, o bispo da época. Casei. Depois tentei voltar. O líder falou: aqui você não volta nunca mais. Eu falei, fiz assim para ele: só existe uma igreja só? Não, fui orar a Deus. Falei: Deus, me abençoe. Aí apareceu o ministério. 2, 3 anos de casado, apareceu o ministério, nós fomos fazer a obra. Diga glória a Deus. E até hoje. Amém? Até hoje estamos aqui. Até hoje. Então a nossa história, se for contar as outras coisas que a gente passou na obra, dá outro livro. Passamos muita coisa. Você não sabe o quanto já choramos. Você não sabe quantas vezes nós tivemos que dormir no chão. Eu não gosto de falar dessas coisas porque tem algumas coisas que não vale a pena nem lembrar, né? Então, por isso que você deve respeitar a história dos outros. Você não sabe quantas vezes tivemos que comer só arroz? Você não sabe quantas vezes a gente teve que ficar sem comer para pagar o aluguel da igreja? Aí vem o filho. A única coisa que eu falei para Deus, agora, Senhor, eu e ela aguenta. Agora o menino não. Aí o Senhor dá um jeito aí. Mas Deus nunca deixou faltar nada para o meu filho. Até 7 anos de casado, 7, 8 anos de casado, nós passamos muita coisa. Muita coisa. Passamos na mão de líderes perturbados. Passamos em mão de pastores perturbados. Pessoas que puxam tapete. Pessoas que tentam degrinir a nossa imagem. E justo naquilo que a gente mais odeia. E a história é longa, igreja. Depois, Deus entrega esse ministério. 10 anos de idade. Sabe como começamos o ministério? Não sabe, né? Não tinha uma cadeira, não tinha um púlpito, não tinha nada, só tinha salão. Que ainda Deus tocou no coração do dono para mim dar por 6 meses. Dá, por 6 meses sem pagar aluguel. Não tinha carro para andar,
O dono do salão me deu o carrinho dele, o golzinho quadradinho, mas me deu. Mas não fiquei sem o carro. E ali nós começamos a igreja. E faz a inauguração, 50 pessoas. E o povo sem entender nada, salão vazio, só uma mesa em cima do altar com a Bíblia. Mesa tinha. E a gente ali começa. Eu falei, se Deus aprovou a gente, eu quero ver agora. Então vamos lá, começa a pregar. Aí depois eu falo para o povo, senta aí, pessoal. O povo deu risada. Sentar na onde? Não tinha uma cadeira. Aonde senta? Começaram a dar risada. Eu falei, você viu que não tem cadeira, pessoal? Então, é assim que começa esse ministério. Não tem cadeira. E outra, não tinha som. Tinha nada. Aí eu falei para o povo, está vendo aí, pessoal, não tem nada. Mas se Deus aprovou esse ministério, Ele vai fazer alguma coisa. Aí aparece a vozinha, é sempre as vozinhas é uma benção, vai. Eu amo as vozinhas. As vozinhas, aparece a vozinha, ô pastor, eu dou 50 cadeiras. Falei, fechou, vó. Aí chega lá um gordão que nunca vi ele na vida. Deus sempre manda, diga glória a Deus. Ele falou assim, vai lá na Santa Efigênia ver o som, eu dou o som. Falei, fechou, gordão. Eu falei, se é de Deus vai fluir, se não é de Deus vai quebrar no primeiro ano. E ainda te digo mais, essa promessa foi feita quando eu tinha 13 anos de idade, que chegou em mim e falou assim, ó, Deus manda te dizer que Deus vai te entregar um ministério. Eu nem liguei, amém? Mas eu lembro da promessa. Se passou foi mais de anos, uns 20 anos, 19 anos por aí. E Deus me entrega esse ministério. E começa assim. Aí você pensa que acabou a história? Se você quiser sentar depois comigo, porque eu não vou tomar mais tempo não, amém? Aí muitas lutas nesses 10 anos. Tem membro aqui que é antigo, que sabe o que a gente já passou na obra. Pessoas que a gente coloca na obra, que vem querer zoar a obra. Mas não deixa zoar não. Zoar a obra não. Vai zoar lá no inferno, na casa dele, na casa dela. Aqui não. Nem zoar a obra não. A gente faz de tudo para manter limpa a obra de Deus. Aí chega os outros que quer zoar, quer bagunçar. Vai bagunçar em outro lugar, aqui não. Aí tenta bagunçar, a gente tira. E por tirar, ainda tem represária ainda, né? Ô bexiga. O povo parece que não acorda. Tem uns que ainda caem no embalo disso ainda. A outro vai lá, fermenta pelas redes sociais, fala mal de nós, conhecendo nós, a pessoa ainda acredita. É verdade, ele fala isso, igual o outro retardado, saiu de pastor daqui e falou que eu quebrei os braços da bispa. É mais fácil ela quebrar o meu. Eita, ele bate nela. Eu falei, ô Jesus dos crentes. E o povo deve me falar, né? Não acredita e sai da onde? Da igreja. Falei, mas é um povo bobo mesmo. Conhece o nosso caráter. Sabe a maneira que a gente se comporta. E ainda acredita. Porque mentir, qualquer um pode mentir, igreja. Mas eu vou te dizer só uma coisa. Olha a vida dele hoje e olha a minha vida hoje. Não adianta, pessoal. Tem que respeitar a história dos outros. Porque ninguém... Eu acredito que todo ser humano tem uma história, uma melhor que a outra. Por isso que você deve se enquadrar e se colocar no lugar da pessoa. Não julga ela não. Tem pessoas que confundem as bolas. Julga por qualquer coisa. Até pelo fato de sorrir. Você sorri para a pessoa. Eu já passei por isso na igreja, ô Jesus dos crentes. Só porque a gente trata bem, a gente é educado. O que tem que ser, diga glória a Deus. E nem só cumprimenta, dá um sorriso, às vezes tem que dar um sorriso. A pessoa já acha que, principalmente mulher, ô Jesus dos crentes, acha que a gente quer pegar ela. Já passei por isso, pessoal. E ó que eu sou feinho, hein? Já passei muito por isso. Já passei muito por isso. Mas nunca desrespeitei nenhuma mulher na minha história, da minha vida. Nem solteiro e nem casado. Nunca.
Quem fala isso é mentiroso, é safado, é vagabundo. Nunca fiz isso na história da minha vida. Nunca desrespeitei. Agora, se confunde as bolas, o problema é seu. O problema é seu. E outro, eu sou apóstolo, eu tenho que tratar o povo bem. Mas você nunca viu sair uma besteira da minha boca. É só coisa de igreja. E para te ajudar. Então a nossa história é longa, pessoal. É longa, é longa, é longa. E Deus começa esse ministério do nada. E aqui completa 10 anos de idade. E aqui estamos. Muita bagagem. Só que esse 10 anos é profético. Quem está aqui vai ver e quem não está vai assistir pelas redes sociais. Não tem problema se você não vai estar. A única coisa que eu quero é que você veja o que Deus vai fazer. Isso aqui é profético. Tem coisas grandes chegando. Davi esperou 14. Amém. Não estou dizendo que você vai esperar 14, amém, pessoal? Tem gente que é doido, tem gente que... Cada um tem uma história, pessoal. Estamos aqui esperando 10 anos. A promessa de Deus não é isso aqui, não. A promessa de Deus é muito mais além do que isso aqui, pessoal. Não chegou ainda, não. Mas está chegando, diga glória a Deus. Davi esperou 14 anos. O José esperou 13 anos, não foi? O José do Egito. Ele passou pelo processo. O cara apanhou até as horas. O cara foi vendido, apanhou dos irmãos, foi jogado dentro de um buraco. Os mercadores pegam ele, levam ele até o Egito, só chicotada nas costas. Você acha que era como? E chega lá, o cara é vendido como se fosse uma mercadoria para o Potifar. Chega lá no Potifar, o cara onde bota a mão prospera. Aí a mulher do outro cara, do Potifar, quer pegar o cara. E o cara está ali de boa, fielzão a Deus e fielzão ao seu senhor, o Potifar. E o cara está ali quietinho na dele. E vem a mulher falando para ele: besteira, vamos ficar. E o cara: não, eu sou fiel ao meu Deus e fiel ao meu senhor, Potifar. Ela falou: não, eu quero você. Não, eu não quero você não. Ela forjou a tentativa. E o cara foi parar na onde? Sem dever? Mas era o processo. Você consegue entender esse Deus? O dia que você conseguir, me explica ele para mim, que eu não estou entendendo até hoje. Amém? Mas não é para entender. Você só vai entender depois da vitória, é sempre assim. E o José passou por isso. 13 anos. Apanhou, foi vendido, agora preso. Vira escravo, vai quebrar pedra. Amém? Lá dentro Deus ainda usa o cara, interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Aí chega a reta final, diga glória a Deus. A exaltação depois de 13 anos. Só que todo mundo lembra da vitória do governador do Egito, mas ninguém lembra do processo do governador do Egito. Ninguém lembra, todo mundo vai aplaudir depois de ser governador, todo mundo vai aplaudir, eu e a Bíblia, sabe quando? Quando Deus exaltar a gente, esse ministério expandir, aí vai falar: nossa, que da hora, nem sabe da história, nem sabe do processo, eu penso que a gente adquiriu assim, ou fizemos um pacto com o diabo. Quem está entendendo? Então todo mundo tem uma história, pessoal. Sabe por que Deus... Você já reparou que Deus é um ser estranho? Ele chega para você e fala assim, ele faz promessa: Meire Magalhães, você vai ser mãe de nação. Que maravilha, né? Você isso, você vai viajar, você isso, você aquilo outro. Deus faz um monte de promessa. Mas você entende que Deus, quando Ele faz a promessa, Ele não revela para você o processo? Porque se Ele revelasse para mim, eu com 13 anos de idade, nunca que eu estaria aqui. Pensou se ele revelasse para o Davi: você vai ser rei de Israel, tá? Mas, o Saul vai tentar te matar. Você vai apanhar até as horas. Você vai ter que enfrentar o gigante, Golias. Davi ia falar: o quê? Ele ainda ia preferir enfrentar o leão e o urso. Imagine se Deus
fizesse a promessa e já falasse para você e revelasse também o processo. Ó, meu filho, tu vai passar, tu vai passar, tu vai passar, tu vai passar. Se ele fizesse isso, o que ia acontecer com o ser humano? O ser humano ia pedir água na hora. Fala, não, Senhor, valeu. Obrigado pela promessa, mas quer não, quer não, quer não. Mas Deus não revela, sabe por que Deus não revela o processo? Primeiro que Ele sabe que você vai correr. Amém? E sabe por que Ele não revela o processo? Porque no processo é onde você vai adquirir experiência, bagagem. É onde você vai ser preparado para poder combater. Aonde você vai ser preparado para receber o tão grande o que Deus vai te dar. Por isso que às vezes você não entende nada. Porque o processo, você não vai entender ele. E você também não vai entender porque Deus não te contou lá atrás. Ainda bem que Ele não contou. Porque se Ele contasse, eu não estaria aqui hoje, quem está entendendo? E não seria o homem que sou hoje. E não teria a bagagem que tenho hoje, não teria uma história. Porque nós temos que ter história. O que a gente vai passar? Se não tiver uma história, igreja, como que eu vou chegar nos meus obreiros? Como que eu vou chegar nos meus pastores e vou dizer, olha, meu filho, olha, eu cheguei do além. E no outro dia, Deus, olha, me abençoou, eu não fiz nada, não passei por nada. Tem graça? Não tem. Hoje eu posso falar assim, não, olha, é o seguinte, você quer ser obreiro? Quer ser pastor? É o seguinte, Deus vai te honrar. Primeiro que você não pode olhar mais para trás, depois que bota a mão na onde? Você não pode olhar para trás. Vai ter bênção? Vai ter vitória? Vai. Diga glória a Deus. Mas vai ter um processinho aí. Amém? Porque não adianta a gente ficar iludindo algumas pessoas. É claro que a gente não sabe o processo. A gente só fala o nome processo. Amém? Mas a gente não sabe o que Deus tem para cada um. Por isso que às vezes você está passando por um processo e não está entendendo. Não quero entender não. Deixa esse negócio de entender para lá. Só passa por ele. Mas não se esqueça que Deus vai mandar pessoas para te ajudar. E não se esqueça que você nunca vai estar sozinho. Porque Deus está contigo. E Ele vai enviar ser humano que tem um coração bom para ajudar também. Amém? Então essa é a história da Igreja Apostólica Resgate de Vidas. Claro, tem muito mais. Não dá para contar, o horário já estourou. Você já percebeu que quando a bispa fica de pé do meu lado aqui, você já reparou, né? O que significa isso? Quem já sabe? Olha lá, o povo não é bobo não. Amém? O povo já viu que você fica ali, ela ficou de pé, ela ficou de pé, ela ficou de pé. Ela vai mandar o apóstolo ir rápido. E o apóstolo já conhece. Ela não fala nada, eu já sei que tem que terminar. Diga glória a Deus. Amém? Quem entendeu? Quem entendeu? Deu para entender? Então respeita a história dos outros. Amém? Não chega aqui pensando que a gente começou ontem. Não chega aqui, como diz o ditado lá fora, vem aqui zoar o barraco, não. Amém? Não vem não, que aqui não tem menino não. Quer fazer a obra, faz direito. Quer zoar, sai fora. Lá no mundo você não zoava, né? Lá na macumba você não zoava. Quer zoar aqui dentro da casa de Deus? Aqui não. Faça direito. Se não quer fazer direito, larga o que você está fazendo e deixa que o outro vai fazer. Você é obrigado a fazer a obra? Alguém te obrigou a colocar o revólver na tua cabeça? Sim ou não? Você quis atender o chamado, o problema é seu. Então você sabe que a obra de Deus tem que ser com ordem e o quê? Direitinho, pessoal. A obra de Deus é tão simples, mas as pessoas pintam como se fosse um bicho de 7. Ai, que difícil fazer a obra. Não é que é difícil, é que você é preguiçoso. É que você não quer fazer direito. É que você quer, não, eu acho que tem que ser assim, não. Primeira coisa, quando você está num lugar, tem uma direção. E essa direção, Deus deu para os líderes, não foi para você. Então chega pisando em casca de ovo, quietinho. Porque tem uma direção. E Deus vai dar direção, não é para o obreiro, não é para o pastor abaixo do líder. Ele vai dar direção para quem? Para o líder. Quando Deus deu direção para Moisés, Ele deu direção para o povo. Ele deu lá para Moisés, vai lá Moisés, dirige o povo. Quando Ele deu direção para Josué, Ele deu para o povo ou foi para Josué? Quando Ele deu direção para Davi, deu para Davi ou deu para o povo?
Então é sempre para o líder. Então faça a obra de Deus direitinho. Isso serve para todos que querem entrar, e esses que já estão, e esses que vai entrar ainda. Faça direito. Não zoa não. Primeiro que isso aí pesa na tua vida. Eu conheço um monte de obreiro lascado. Eu conheço um monte de pastor lascado. Lascado mesmo. Eu conheço um monte, porque faz de qualquer jeito. Quer zoar. Quer pintar e bordar, quer sujar o altar. Eu conheço um monte de pastor desgraçado. Eu conheço até apóstolo desgraçado. Não zoa no altar não, não zoa na igreja, embora você seja o líder. Se você zoar, você vai se lascar. Quem está entendendo? Então a obra de Deus não é uma brincadeira. Amém? Aqui é para a gente cuidar de pessoas. E a nossa vida, ela resume em quê? Em ajudar pessoas. Se você não está apto para ajudar, nem entra. Fique quietinho na sua. Quer pose? Se torna lá a bailarina lá do Faustão, da Eliana. Lá pose é maravilhoso. Amém? Ou senão vai para as redes sociais. Quem está entendendo? Não. Aqui é. Você pode até olhar, ver a bispa bonitinha. A pose bonitinha você não vai conseguir nunca. Amém? Você pode até olhar a pose. Por estar bem arrumadinho. Que isso também é de Deus. Diga glória a Deus. E às vezes a pessoa vai entender tudo ao contrário. Então tem que estar feio, não. Tem que estar feio, não. Tem que estar bonitinho mesmo. Diga glória a Deus. Porque isso é promessa. Amém? Mas você tem que entender uma coisa. Não é pose. Por mais que você veja alguém arrumado na obra, não é pose. Resume em cuidar de pessoas. Quem está entendendo? Por isso que a gente faz a nossa parte. Amém? Quem compreendeu? Glória a Deus. Coloca isso no seu coração. Entenda isso. Agora eu vou encerrar para você ir embora. Tem o general. O general não pode vir domingo que vem? Tem que ser hoje. Chama o Isaac. Isaac, vem cá, general de guerra. General. General também tem bagagem. General é velho de obra. Sobe aqui,